Olá pessoal, meu nome é John e nós aqui da Literal Saber estamos trazendo mais uma videoaula para vocês hoje falando sobre os gêneros literários. Hoje vamos começar o nosso assunto principal dessa série de videoaulas. Vamos lá! Para começarmos a falar sobre os gêneros literários, é importante frisar que essa nomenclatura, esse conceito de gêneros literários, é dividido em duas subcategorias, que seria os gêneros poéticos e o gênero dramático. Cada uma delas possui particularidades e também subcategorias abaixo delas, que serão todas abordadas e discutidas ao decorrer da nossa videoaula. Hoje a gente vai se apegar a explicar, entender, e conhecer um pouco mais o gênero poético. E dentro do gênero poético existem outras categorias, que seria o gênero lírico e o gênero épico. Dentro dos gêneros literários, temos o primeiro, que é o gênero poético, que é dividido entre o lírico e o épico. Nós iniciaremos nossos estudos a partir do gênero lírico. E o gênero lírico seria o quê? Ele apresenta como características principais uma série de fatores que facilitam a gente identificar quando aquele gênero poético é lírico ou quando ele é épico. E o lírico se relaciona justamente à poesia. Por isso que a gente muito fala quando o poeta está escrevendo um poema ou uma poesia, ele evoca o eu lírico, justamente por isso, né? O eu lírico ele se relaciona realmente ao gênero, principalmente nos tempos antigos, da poesia em si, do poema em si, do texto poético. Então, quando a gente fala do gênero lírico, a gente pode exaltar algumas características bem importantes, como, por exemplo, o predomínio do mundo subjetivo, de uso das metáforas, de ambiguidade e de outros elementos literários, da escrita literária, que são muito característicos, né? São bem característicos da poesia, do poema em si. Mas da poesia em si, falando em relação também, não só a forma, quanto o conteúdo. Outra característica importante que a gente pode notar é que sempre o emissor de um poema, do gênero lírico, né? Ou do texto lírico, ele emite os seus sentimentos, ele expressa sentimentos de alguma forma. Ele pode falar sobre o seu amor, sobre sua amizade, sobre uma sensação que ele está sentindo, luto, enfim, nem sempre são sentimentos bons, podem ser sentimentos ruins, mas de qualquer forma, o locutor, né, que seria o eu lírico que está falando, que está narrando aqueles acontecimentos através ali do texto, ele está expressando seus sentimentos ao mundo, né, às pessoas. Outra característica importante é que o gênero lírico ele não é exclusivo das formas versificadas. O gênero lírico ele não só se remete ao poema, ele não se remete apenas ao texto em verso, né, que contém a poesia, enfim. Ele se remete também a outras formas, outras vertentes. Por exemplo, os trovadores, né, até mesmo a parte de oratória da poema declamado é considerado um aspecto do gênero lírico. Então, outra característica que emenda com isso, que é importante ressaltar, é que o gênero lírico também ele é carregado de palavras que denotam e conotam sentimentos. Justamente por ser um texto que ele é criado, ou um gênero, né, literário, que ele é criado para demonstrar os meus sentimentos, a expressão do eu máximo, como citamos nas aulas anteriores, ele tem que utilizar palavras, metáforas, que vão denotar e conotar esses sentimentos, expressá-los, né, de uma forma mais bonita, mais poética, para dar ênfase, né, nessas questões. Vale notar que também, como disse logo no começo, que é gênero lírico porque ele necessita da presença desse eu lírico. Esse eu lírico digamos assim, de uma forma também poética, metaforando, né, o que eu estou dizendo, esse eu lírico é a capa que o poeta, que o escritor se veste. Necessariamente não precisa ser o próprio escritor, o sentimento do próprio escritor que ele está passando ali no texto. Ele pode tá
adotando uma, digamos assim, uma entidade, eu não sei, outra personalidade para falar sobre um determinado assunto, entendeu? Então nem sempre, por mais que o poema ele sempre fale de sentimentos do eu, do que a pessoa está escrevendo, nem sempre tudo aquilo está relacionado com o autor da obra, com a pessoa que escreveu. Ele pode ter assumido essa outra personalidade, criado essa outra psique humana dentro da própria cabeça dele, por isso que é complexo, para invocar esse eu lírico e escrever sobre determinado assunto. Então, esse eu lírico é toda a voz do poema ou do texto, né, no gênero lírico. Tudo aquilo que é falado, digamos, a personagem, o narrador do poema ou do texto lírico é esse eu lírico, porque é ele que dá a voz a todos esses sentimentos, extravasa essas sensações e transmite pra gente, né, tudo aquilo que ele está sentindo, ou que ele está pensando, ou que ele quer que a pessoa que esteja lendo ou recebendo contato com esse texto do gênero lírico receba. Então, necessariamente, não quer dizer que não precisa falar do outro eu lírico. O eu lírico também pode falar de outras pessoas, como eu falei, outros contextos sociais, de outras questões. Não precisa necessariamente falar do eu, mas ele tem que ter uma psique, um narrador, digamos assim, por trás ali daquela obra. Outra característica muito importante é que o autor do gênero lírico, ele sempre pretende criar com o leitor uma familiaridade. É que eu falei, despertar sensações e sentimentos e fazer com que ele se sinta que é parte da obra, que ele se sinta tocado pelo texto, pela mensagem. Então o autor do gênero lírico, ele sempre tenta trazer esse leitor para a cumplicidade, fazê-lo sentir ou pensar da forma que ele pensa, ou sentir o que ele está sentindo e que se identifique com o texto lírico que está ali diante ele. Enfim, por isso ele invoca movimentos íntimos comuns a todos os homens, principalmente poemas bons, quando eles falam assim, poemas ou até textos mesmo, não precisa ser poemas, textos literários bons, que são considerados pelas críticas, pelos analistas, né, da teoria da literatura, que são aqueles que tratam de temas universais, ou aqueles que são inerentes à alma humana. Vamos falar sobre amor, sobre dor, solidão, sobre morte. Tudo isso é inerente ao ser humano, à alma humana, à humanidade em si. Então, toda vez que um autor, um escritor, ele escreve sobre isso, sobre sentimentos que são comuns a todas as pessoas do mundo, de certa forma, ele está te conquistando, ele está te chegando ali, porque ele, com certeza você já vai pensar sobre esse assunto, ou já pensou, ou ele vai te induzir a pensar, às vezes até mesmo como ele. Então, o autor tem que criar esse eu lírico que convença, que seja um narrador que passe todas as sensações, que desperte as sensações e que traga reflexões. Outra característica também importante seria que esse eu lírico, também que pode ser conhecido como eu poético, pode ser chamado dessa forma, não pode se confundir, como eu disse, com a pessoa, com o poeta, com a pessoa que está escrevendo. Como eu disse, o poeta, o escritor, ele pode adotar essa personagem fictícia para falar sobre aquele determinado assunto. Esse é outro ponto importante. E por último, posso dizer que o gênero lírico pode ser realizado em versos, como eu disse, em poemas mesmo. A gente acabou de citar na aula anterior as questões de poema, prosa, poesia. Então o gênero lírico, ele pode ser, principalmente, ele é muito conhecido pelo mesmo pelo poema, que seria a poesia em versos, em forma e conteúdo, ou então também em prosa poética, que também foi um dos exemplos que demos na videoaula passada, de um trechinho que era prosa com conteúdo altamente poético. Ele também é considerado do gênero lírico. Então, para resumir, o gênero lírico é todo tipo de texto que carrega consigo poesia, tanto em sua forma quanto em conteúdo. Então, todo tipo de texto que tiver poesia, ele é considerado no gênero lírico. Vale destacar que o gênero lírico teve esse nome, essa nomenclatura para esse gênero, né, poético, justamente porque os poetas e os coros da Grécia Antiga recitavam suas composições aos sons desse instrumento, que seria a lira, né? Porque o gênero lírico, palavra lírica, né, deriva de lira, do latim, que seja lira, do grego lira com Y ali, que seria esse instrumento utilizado para os trovadores também, na época da Idade Média, mas antigamente na Grécia, que é quando surgiu mesmo esse interesse pela definição das características da literatura, do gênero poético, enfim, do fato literário em si, que foram derivados desses mesmos
desses gregos, os coros gregos, os poetas que cantavam e recitavam suas composições ao som desse instrumento. Então era praticamente cantada, os primeiros fatos assim do gênero lírico, da poética mesmo, no mundo inteiro. Ele começou mesmo, na verdade, nem tanto na sua forma escrita. É claro que eles precisavam escrever o texto para decorar e tudo mais, mas ele não era apresentado em si como a palavra, o texto no papel. Ele tinha que ser representado, ele tinha que ser cantado. E é a partir daí que surgiu o gênio lírico, o eu lírico. Ele está relacionado mesmo com a lira, com esse instrumento que era utilizado na Grécia Antiga para fazer essas composições, recitar esse tipo de coisas, né? Esses conteúdos, esses textos poéticos. Na época alexandrina, por exemplo, em Roma, com vários, digamos assim, poetas, escritores, né, da época, a poesia lírica deixou de ser um pouco cantada, principalmente com o surgimento de alguns autores, por exemplo, o Horácio, o Catulo, Tibulo, que são personagens importantes para essa evolução do gênero lírico, da poesia, né? Eles foram os primeiros responsáveis a pararem, cortarem de utilizar a lira para fazer suas expressões poéticas, né? De fazer sua poesia mesmo, em vez de ser focar na poesia falada, na oratória, eles passaram a ignorar essa parte e pararam de cantar enfim, de recitar suas composições, os seus textos poéticos, com a ajuda do instrumento e recitação. Eles passaram a prezar mesmo por esse conteúdo poético impresso, né? Impresso não, que não existia impressão na época, desculpe. Escrito no papel, né? Transpassado, o texto mesmo em si, a arte da palavra. E aí que tem um salto muito incrível que a gente conhece o gênero lírico que é hoje, com a poesia, então, como eu disse, tanto seja prosa poética ou como em poema mesmo, e eles não eram exaltados com a sua forma, né? A forma que nós temos de escrever os poemas, ou mesmo a forma que se escrever uma prosa poética, ela não era exaltada ali pela escrita, mas sim mesmo pela oratória. E foi a partir daí em Roma, com esses autores da Idade Média, um pouco antes da Idade Média, que o texto passou a ser considerado mesmo escrito como a função máxima assim da poética. É claro que muitos lugares continuaram a ser, as composições foram criadas, eram junto com melodia, eles eram recitados, utilizavam-se instrumentos, principalmente na Idade Média, que teve uma volta, tudo isso na Idade Média, quando surgiram os trovadores, agora sim, eles continuaram a utilizar do texto lírico, do texto poético, utilizando a oratória com instrumentos musicais e cantos. Por isso que existe aquela também eterna discussão entre música e literatura, que para mim desde o começo eles sempre foram casados, unidos, não tem como separar uma coisa da outra. E foi daí eles trouxeram e deram a importância realmente pro texto poético, pro gênero lírico no papel, escrito mesmo. Então, na Idade Média retomou mais uma vez essa tradição de ser cantadas as composições, as peças, a utilização de instrumentos e tudo mais. Mas depois também dessa fase da Idade Média, lá pro século XV, a poesia abandonou completamente a instrumentação. Ainda não, é claro que hoje em dia existe ainda músicas que têm conteúdos altamente poéticos, existem saraus que são recitados música e poesia, ou melodias com poesia juntos. Isso é totalmente comum, existe, é muito válido, mas numa questão histórica mesmo, que estamos falando sobre a evolução do gênero lírico, ele parou de ser mesmo utilizado realmente sempre com essas composições sendo cantadas ou recitadas, e passou a ser prezada realmente em sua versão escrita, o texto poético em si mesmo, seja ele em verso, em poema, ou mesmo em prosa poética, ele passou a ser exaltado o texto em si, a arte da palavra. Isso houve um refinamento, né, no gênero lírico em si, para que o texto recitado, que ainda era bonito, que era ainda feito também, mas ele passou a ter menos importância do que o fato histórico do texto ali escrito, da forma também que ele é escrita, dos elementos que eles utilizavam para escrever. É aí que entra a teoria da literatura. A teoria da literatura também entrou para estudar todos esses fatos, como o texto é escrito, quais os elementos que caracterizam aquele gênero poético ou não, lírico ou não, e tudo isso se casa. Por isso que é importante traçar esse breve panorama histórico, para a gente compreender de uma forma mais ampla, assim, como deu essa evolução do eu lírico e tudo mais.
Fazendo esse breve resgate histórico, agora prosseguindo, falando sobre mesmo o gênero lírico, né, e o eu lírico, a gente pode dizer que o poeta lírico está preocupado com o próprio eu, como dissemos. O conteúdo da poesia lírica é, portanto, a maneira como a alma, como os seus juízos subjetivos, a sua mente, as alegrias, admirações, todos aqueles sentimentos, dores, sensações, tomada de consciência, reflexão, enfim, do escritor, do poeta, ele é posto para fora. Todo esse conteúdo que está preso dentro dele, do âmago, da sua alma, dos seus sentimentos, do seu coração, é posto para fora. Por isso que é considerado uma expressão máxima do eu, porque o gênero lírico ele traz isso, a gente explorar todos os nossos sentimentos, seja, enfim, de qualquer forma que seja, em várias expressões artísticas, como eu disse, mas como estamos focados aqui no arte da palavra, na literatura, no texto, já no gênero lírico seria isso, expressar todos os seus sentimentos, todas as suas angústias, sensações, sejam boas ou ruins, através da palavra, na escrita, na arte da palavra. Então, esse é o papel principal do poeta lírico. E os objetos do mundo exterior são apenas, às vezes, assim, utilizados como alguns recursos que potencializam essa mensagem. Portanto, a primeira característica do gênero lírico é a ambiguidade do conteúdo expresso e da linguagem utilizada nesse texto pelo autor, pelo poeta, que pode ser resultante do fato do poeta se autocontrolar permanentemente e, portanto, ele se quer autoflagelar de alguma forma ou expressar de uma vez todos os seus sentimentos, né, de uma forma, às vezes, até meio narcisista. Bom, para resumirmos tudo isso, falamos do gênero literário lírico, a gente pode dizer que o lírico dentro, né, desses gêneros, separando do gênero épico que a gente vai abordar na próxima aula, ela se refere exatamente apenas ao eu. Todos esse sentir máximo, essa expressão máxima, quando o poeta e o escritor coloca todas as suas sensações que estão para fora no seu âmago e todas as ambiguidades, existe muita ambiguidade em relação ao gênero lírico, porque as pessoas são ambíguas, né? Elas são duais, apresentam várias formas de sentimentos, várias formas de pensar, várias formas de agir. Por isso que o gênero lírico exprime a poesia em si, tanto em sua, como eu disse, forma e conteúdo, é expressada através desse eu lírico, dessa pessoa se expressando internamente sobre os seus sentimentos, sobre as suas angústias, medos, receios. Como a gente disse, não precisa ser apenas a ideia do autor em si, do poeta que está escrevendo. Ele pode se revestir dessa entidade, desse personagem, do eu lírico que ele cria para falar sobre sensações das mais variadas possíveis. Nem é sempre sobre ele, mas ele sempre tem que estar presente. É sempre uma expressão pessoal, é uma expressão do eu, né? O gênero lírico é isso, basicamente. A poesia sendo utilizada para expressar os sentimentos das pessoas do mundo, pessoais da voz, né, do eu lírico que está ali, mas que também causa uma comoção nos leitores universal. Sendo assim, o poeta lírico também carrega, trabalha com sentimentos e emoções quase à flor da pele, em razão do seu peculiar narcisismo. Então todos os textos têm sempre aquele exagero, aquela sofrência, aquela expressão máxima dos sentimentos. Tudo muito exagerado, de uma forma sempre muito bem sensível, bem arrebatadora. Em relação ao poeta, o lirismo se constitui na manifestação, digamos que imediata, né, das suas primeiras inquietudes emocionais e sentimentais, seja de qual assunto for. O lirismo seria então um estado natural do eu para si próprio, para si mesmo, e portanto seria uma expressão de reação mais pronta do poeta em face aos estímulos de fora e até mesmo os estímulos de dentro de si, aos estímulos da vida, dos acontecimentos e os seus próprios estímulos e sentimentos pessoais. Por isso que o lírico é considerado a expressão máxima do eu, assim, por isso que ele também está relacionado diretamente com a poesia. Para ter um exemplo, vou citar aqui um exemplo para vocês de um poema muito bom, chamado Motivo, da Cecília Meirelles, que expressa o quanto essa questão do eu lírico, essa expressão do máxima da poeta, né, quando ela quer falar sobre suas angústias, seus sentimentos. Vamos lá. Motivo, Cecília Meirelles.
Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Vocês verem a força das expressões, das palavras utilizadas, esse sofrimento, esse motivo. Aqui tem um poema cheio de metalinguagem, que ela está falando sobre a arte, né, da palavra, sobre o ato de próprio criar. Mas além disso, mesmo extrapolando agora com essa questão de metalinguagem que eu trouxe à tona, a gente percebe que ela está falando uma questão intrínseca, a um sentimento dela que está preso ali, que está enraizado. E essa questão, essa é o gênero lírico, essa expressão do eu máximo, das minhas angústias, dos meus meios, anseios, amores, paixões, dúvidas, enfim, reflexões. É isso. O gênero lírico, ele traz a poesia ali, tanto em prosa ou quanto em verso, de uma forma arrebatadora, avassaladora, a expressão máxima dos sentimentos do eu, né? Como eu disse, que nem sempre pode estar ligado com o poeta, com a pessoa que escreve, mas da figura adotada pelo eu lírico que está narrando aquele texto literário. Então ele sempre é bem ambíguo, exacerbado, exagerado, sempre cheio de sentimentos, né? E isso traz uma grande cumplicidade aos leitores. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da videoaula dos gêneros literários. Lembrando que hoje nós falamos sobre o gênero lírico e na próxima aula nós falaremos sobre o gênero épico, que possui características bem diferentes do gênero lírico. Mas, resumindo, para entender, você conseguiu, eu acredito que você tenha conseguido entender, que o gênero lírico nada mais é do que a poesia expressa de uma forma arrebatadora, sentimental, com a intenção de tocar e fazer as pessoas refletirem ou sentirem sensações. Como dissemos, é a expressão máxima do eu narrador, do eu lírico que está passando sentimentos ao texto que consequentemente serão passados aos leitores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades e até a próxima.